Então, a gente vai... Bom dia a todos, agora oficialmente. Então, nós vamos dar início hoje, no dia 31 de março de 2023, a aula de defesa da dissertação de mestrado da doutora Fabiana Nakamura, uma dissertação intitulada Strain Longitudinal Global do Ventrículo Esquerdo em Portadores de Cardiopatias Congênitas. A doutora Fabiana, ela se propôs a fazer um mestrado na FAMERP, e esse mestrado, então, para que ela consiga obter o título de mestre em Ciências da Saúde, ela precisa cumprir alguns pré-requisitos. Então, ela precisa participar de aulas que são obrigatórias, cumprir esses créditos, algumas obrigatórias, outras opcionais. Ela deve cumprir um determinado número de créditos. Ela deve escrever um trabalho que não precisa ser genuinamente original, mas que precisa ser um trabalho científico passível de uma publicação em alguma revista científica. E ela precisa fazer uma aula, inicialmente de qualificação, onde ela se qualifica para o assunto, e depois uma aula de defesa desta dissertação. Tá? É assim que funciona. Então, se ela conseguir obter aprovação em todos esses itens, a faculdade vai dar a ela o título de mestre em Ciências da Saúde. E hoje a gente está aqui reunido, a banca de mestrado sempre é composto por 3 pessoas, sendo uma delas o presidente, que sou eu, e mais 2 convidados. E normalmente um sendo da casa e um de fora da casa. A nossa convidada de fora da casa é a doutora Lúcia Salerno, que é uma cardiologista pediátrica, formada no Instituto Dante Pazanese, em São Paulo, onde lá ela trabalhou muitos anos, e depois ela retornou para Recife. Hoje ela mora em Recife, trabalha em Recife, é uma cardiologista pediátrica completa, extremamente reconhecida em nossa sociedade, muito atuante, altamente capacitada, realiza ecocardiograma fetal. Então, é uma pessoa que tem todas as características para poder julgar o trabalho e a apresentação da candidata Fabiana Nakamura e de poder fazer observações e acrescentar para que a gente consiga melhorar esse trabalho dela. O outro membro da banca, são só 3 pessoas, como disse, então é um presidente e 2 convidados. O outro membro da banca é o Dr. Carlos Henrique Demarque, cardiologista que vocês conhecem, nosso chefe aqui da clínica, que também é um ecocardiografista, também é o chefe da Fabiana, então também vai poder acrescentar nos comentários. E depois sempre existem os suplentes. Os suplentes do Dr. Carlos é o Dr. Ayrton, que está aqui, eu já apresentei para vocês, é o pai do Hospital da Criança, e a doutora Carla Tanamati, que ficou de suplente da doutora Lúcia, que nós também, após a apresentação da doutora Fabiana, vamos abrir para que a doutora Carla, que é uma cirurgiã cardiovascular, uma médica que fez cirurgia cardíaca na Santa Casa, depois foi para o INCOR, hoje ela pertence ao quadro de profissionais, de professores do Hospital das Clínicas. A doutora Carla, toda a minha referência, eu sempre me emociono quando falo da doutora Carla, porque foi ela quem pegou na minha mão para ensinar como se abria um PowerPoint e como se fazia um slide. Então, a doutora Carla Tanamati foi sempre uma pessoa que me apoiou a vida toda. Então, a ela toda a minha referência, meu carinho, meu amor, né? A essa grande cirurgiã cardíaca que conheço poucas mulheres que trabalharam na vida e que trabalham como ela, poucas. E eu vou dizer a vocês que eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que a doutora Carla Tanamati é uma das cirurgiãs cardíacas pediátricas que tem o maior conhecimento na nossa área no Brasil. Não tenho nenhuma dúvida que ela é uma das 3 pessoas que tem o maior conhecimento, não tem como. Então, a gente também depois vai ouvir os comentários dela, mesmo como suplente, a gente vai abrir para ouvir, porque eu sei que ela sempre tem muita coisa boa para ensinar para a gente.
tá? Então, vamos dar início, fica com a palavra agora, então, a candidata, a Fabiana Nakamura, ela tem até 50 minutos de apresentação, de 30 a 50 minutos, fica à vontade. Muito obrigado. Fabiana, a palavra é sua. Doutor Ulisses, só uma única correção, o suplente é o doutor Moacir, que está presente na sala também, o doutor Carlos. Sério? Cadê o doutor Moacir? Tem que mostrar o rosto, eu achei que era o doutor Ayrton. Não, foi o doutor Moacir. Estou aqui. Mestre dos mestres. Bom Esse dia. então é o mestre dos mestres, o doutor Moacir Godoy, não preciso apresentar para vocês, está todo dia com nós, essa pessoa maravilhosa, só para vocês saberem, foi o primeiro cardiologista pediátrico que o doutor Ayrton contratou na pediatria para fazer ambulatório de cardiologia pediátrica, né, Ayrton? Exatamente. Se eu não erro, foi o Moacir e o Círio, né? Moacir e o Círio. Vieram, o doutor Moacir fazia ambulatório de cardiologia pediátrica, ia lá, atendia as crianças, quase que de graça, por anos a fio, e um hemodinamicista, né? O professor Moacir, quem quiser saber um pouquinho do currículo dele, até perfusão ele já foi, porque ele começou na cirurgia cardíaca. É outra pessoa que a gente deve muito e tem o maior carinho e respeito. Me perdoa, Moacir, que eu não sei, não veio escrito aqui que você... Não tem aqui, ó. Aqui não fala o nome dos suplentes. Achei que era o Ayrton, mas tá bom. Tudo bem, Moacir, por favor, se você puder também fazer comentários, a gente te agradece. Tá bom? Ok, obrigado. Muito obrigado, viu? Ok. Então, vamos em frente, Fabiana, você com a palavra. Todos estão vendo a tela? Então, bom dia a todos. Eu me chamo Fabiana Nakamura Avona. Hoje eu vou dar início à aula de defesa de dissertação sob orientação do professor Dr. Ulisses Alexandre Crotti, com o título Strain Longitudinal Global do Ventrículo Esquerdo em Portadores de Cardiopatias Congênitas. Então, sobre o que nós vamos abordar na aula de hoje. Nós temos uma breve introdução sobre o tema, depois eu vou abordar sobre o objetivo do trabalho, qual foi a casuística e método, os resultados que a gente obteve com a coleta dos dados e a conclusão que se chegou após a análise desses resultados. Então, dando início à introdução. Sobre a fisiologia cardíaca e a mecânica ventricular, a gente sabe desde 1972 que o Dr. Francisco Torrent de Guasca, ele fez secção de vários corações de mamíferos, principalmente coração bovino, e ele descreveu essa banda miocárdica ventricular helicoidal, que nada mais é que um contínuo que se inicia lá no tronco pulmonar das fibras cardíacas, descende pelo ventrículo direito, descendo, forma o septo interventricular e dá uma volta helicoidal, terminando na aorta. E aqui a gente tem a visão do sarcômero, como se uma forma geométrica, um fractal. Ou seja, o que é um fractal? É uma forma geométrica que se repete ao longo da sua estrutura. Então, você pode ver que a fibra miocárdica, ela tem esse perfil de ser um contínuo, que vai dar origem a todas as camadas miocárdicas e vai terminar fazendo o conjunto de miócitos, né? Acaba formando toda essa banda helicoidal, dando o complexo da contratilidade miocárdica. E por esse motivo, por alta complexidade, desde o princípio celular, é que é tão difícil a gente conseguir mensurar a função deste músculo, porque é um complexo de vetores de movimentação para executar a ejeção ventricular. Então, para fazer a avaliação da função contrátil ventricular esquerda, o método de escolha é o ecocardiograma transtorácico. Por quê? Porque ele é de fácil aquisição, ele não oferece riscos de radiação. A gente tem hoje em dia aparelhos bastante modernos que são portáteis, então a gente consegue ter acesso até mesmo à beira-leito do paciente que está gravemente enfermo
Então, hoje em dia, ele é o método de escolha para fazer a avaliação do contrátil ventricular, apesar da ressonância ser o gold standard ainda, né? E dentre os métodos que a gente utiliza dentro do ecocardiograma, para fazer essa avaliação da função contrátil, o mais conceituado, que a gente pega qualquer exame que você for bater o olho e você vai encontrar, é o cálculo da fração de ejeção pelo método de Take-Holz, que pela última diretriz da Sociedade Americana de Ecocardiografia, ele não é mais recomendado. O mais recomendado para fazer a avaliação da fração de ejeção é o método biplanar de discos, o método de Simpson. Ele precisa ser feito no modo bidimensional, em que se é tracejado, eu vou explicar mais adiante, e ele tem ele é mais fiel ao valor da fração de ejeção em relação ao Take-Holz. Isso já foi apresentado há muito tempo em diversos estudos. Essa tabela que se encontra aqui abaixo, ela é uma tabela da diretriz, né, da última diretriz com a função ventricular esquerda, a recomendação da fração de ejeção nos adultos, né? Então, aqui a gente encontra nos homens, o normal varia de 52% a 72%, e nas mulheres de 54% a 74%. Isso nos adultos. A gente acaba extrapolando também esses valores para as crianças. Aqui, então, nós estamos diante de uma imagem de um coração normal, que por alguma causa do meu pequeno Rafael, o coração mais bonito, que a gente fez aqui a mensuração no modo bidimensional na diástole, no seu maior eixo, imediatamente antes da abertura da válvula mitral, a gente mede o diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, então na janela paraesternal. A gente faz essa mensuração do diâmetro diastólico e na mesma janela, imediatamente antes da abertura da válvula aórtica, a gente mede o diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo. Isso, se possível, sempre que possível, ser pareado junto com o eletrocardiograma, o paciente estar monitorizado. Mas os marcos são a abertura da válvula mitral, antes, né, da abertura da válvula mitral, imediatamente antes, e imediatamente antes da abertura da válvula aórtica na sístole máxima. Esses valores que a gente encontra em diâmetro, eles são transformados em um volume, baseado em uma forma geométrica primária. O cálculo, no caso da fração de ejeção pelo método de Take-Holz, ele faz uma correção da transformação do metro cúbico, né, do centímetro cúbico para o cálculo do volume. E aí isso é automaticamente realizado, hoje em dia, por qualquer máquina que tiver, desde as mais básicas, ele é transformado em volume, que a gente vê aqui o valor, neste caso, de 37 ml, e o sistólico semelhante, de 13,9 ml. E aí a gente faz o volume diastólico final menos o volume sistólico final e divide pelo volume diastólico final, e isso transforma em porcentagem, e a gente acaba tendo esse valor que automaticamente sai pela máquina de 62,4%. Aqui também é o coração do meu Rafa, que a janela dele, por alguma acaso, também não era tão fácil. Eu fiz o método de Simpson, em que o método de Simpson a gente tem no 4 câmaras e no 2 câmaras, né? A gente traceja dentro do endocárdio, apontando para o ápice do coração, também durante a diástole máxima, durante a sístole máxima no 4 câmaras, e a mesma coisa a gente faz no procedimento no corte apical 2 câmaras, né? Na diástole máxima e na sístole máxima. E aí, se vocês separarem, a máquina ela faz esse tracejado dividindo em partes. Cada parte aqui corresponde a um cilindro. E aí é calculado o volume para cada cilindro desse tracejado, que ele considera em 2 planos, biplanar, e ele transforma isso, fazendo a média de todos esses volumes, no volume sistólico e diastólico final. E aí o cálculo acaba procedendo da mesma forma que foi feito para o cálculo da fração de ejeção. Pelo fato da gente conseguir fazer em 2 planos e levar em consideração o tracejado em relação ao endocárdio, a gente evita
que a gente tem de problema no método de Take-Holz, que é você não assumir diferentes geometrias ventriculares. Mas é muito, se vocês, assim, pensando que transformar apenas 2 planos, considerando uma forma geométrica simples, né, um cilindro para ambos os planos, isso é simplificar demais toda aquela mecânica rica que a gente viu que foi descoberta desde 1972. Então, por isso que ela sofre interferências também de pré e pós-carga, que não é tão fiel assim para a gente fazer a avaliação da contratilidade do ventrículo esquerdo. Então, aqui a gente está diante da tabela que eu adaptei deste artigo, que está mencionado abaixo, sobre as limitações desses métodos da fração de direção como marcador da função contrátil do ventrículo esquerdo. As fisiológicas dependem da carga, né? Então, o volume diastólico final depende da pré-carga, a gente depende da frequência cardíaca também para o enchimento adequado dessa câmara. A pós-carga interfere mais no volume sistólico final. Então, se você está diante de uma obstrução dessa via de saída do VE, de uma hipertensão, você tem um reflexo disso na fração de ejeção. Apesar das vezes ela entrar em valores de normalidade, ela não enxerga a real função do ventrículo esquerdo. No caso da regurgitação mitral, você tem um grande volume de escape para o átrio esquerdo, pois a pressão no átrio esquerdo ela é mais baixa em relação à pressão sistêmica, e por esse motivo a gente superestima a fração de ejeção. E no caso dos ventrículos que estão submetidos a uma hipertrofia, a gente tem uma câmara pequena que pode dar a impressão que a fração de ejeção está preservada, mas quando a gente vai fazer a aferição do volume sistólico final, ele está diminuído, pela cavidade diminuída. A qualidade da imagem, porque nem sempre a gente consegue fazer todo aquele tracejado de forma adequada do ventrículo, né? Depende da geometria, como eu falei, em relação principalmente ao método de Take-Holz. Se não está em ritmo sinusal, ou se tem bloqueios de ramo, né? No caso do bloqueio de ramo esquerdo, que a sístole e a diástole não são de forma simultâneas. Nos casos das arritmias, a hipertrofia do VE vale a mesma coisa em relação à câmara pequena, e o tracejado da própria região endocárdica. As áreas hiperdinâmicas remotas ao infarto, ele acaba não enxergando essas áreas. E quando a gente tem aqueles casos em que a fração de ejeção está preservada, o paciente está assintomático, com insuficiência cardíaca, e aí a gente não consegue enxergar isso baseado somente na fração de ejeção, que é a disfunção do VE subclínica. Então, como que a gente pode fazer para melhorar ou para tentar avaliar a função sistólica do ventrículo esquerdo? Baseado em uma função física adimensional, que é a deformidade de um objeto, em que 2 pontos do objeto eles têm velocidades diferentes, e por esse motivo ele acaba tendo comprimento inicial e comprimento final de formas distintas, a gente vai usar o strain, que é a deformidade, para tentar avaliar essa movimentação miocárdica, né? Tentar chegar o mais próximo possível de toda aquela complexidade da banda helicoidal. Aqui ao lado, se vocês separarem, é o miócito, né? Uma microscopia do miócito de um rato que está sendo submetido a uma descarga elétrica, então ele tem um diâmetro inicial maior, e aí submetido à descarga elétrica, ele acaba se contraindo, lembrar lá da fisiologia da actinimiosina, né, deslizando uma sobre a outra, e aí a gente tem a contratilidade do miócito, e ele diminui em relação ao seu comprimento inicial. E aí como que a gente calcula essa medida adimensional? A gente faz o diâmetro final menos o diâmetro inicial dividido pelo o comprimento final, e aí a gente tem o valor. No caso, quando o comprimento inicial é maior do que o comprimento final, a gente vai ter o valor negativo, que é demonstrado aqui na curva. Então, ele é feito de cada ponto do miocárdio, que a gente vai ver mais adiante, o cálculo desse strain de cada setor, para cada segmento do miocárdio.
E como que outra forma que a gente pode avaliar a deformidade é através da taxa de deformação miocárdica, que nada mais é do que avaliar a velocidade dessa deformação da fibra miocárdica, em que você pega um ponto 1 e um ponto 2, e aí a distância deles, a variação da velocidade entre eles, dá o strain rate, que é a taxa de deformação miocárdica. Ele era bastante aplicado quando a gente usava o Doppler tecidual, porque o Doppler tecidual ele fazia a velocidade daquele ponto em específico do miocárdio, e era uma forma da gente conseguir fazer o cálculo do strain pela velocidade. Porém, há uma limitação bastante importante em relação ao Doppler tecidual, porque ele tem, como o Doppler, a gente precisa até no máximo 20 graus, né, para não ter interferência no cálculo das velocidades. A gente não conseguia acessar todos os segmentos, porque precisa estar exatamente paralelo ali à estrutura que você está medindo a velocidade. Então, a gente perdia segmentos e não conseguia um global da função, da deformação do ventrículo. E aí surgiu, então, uma nova técnica, né, que não é tão nova assim, já tem mais de 15 anos, que é o speckle tracking. Então, como que a gente vai entender essa técnica de speckle tracking? O speckle é a reflexão de meios heterogêneos ali do miocárdio, são pontos brilhantes mesmo na escala, que esse ultrassom, vindo de diferentes meios ali do miocárdio, ele é transformado pela máquina em uma escala de cinza. E essa escala de cinza, ela tem um padrão fixo, mais ou menos, como se fosse a nossa impressão digital, né? Aqueles pontos brilhantes, eles têm mais ou menos um padrão que fica como se fosse uma impressão. E aí, como é que a gente faz para seguir esses pontos? A gente pode fazer uma determinada região, que é a região de kernel, e aí seguir a partir do método de optical flow, que é o princípio de conservação, ou seja, ele pega aquele pontinho em que ele determinou, que ele é fixo ali, ele vai ver aonde ele está se deslocando, qual a velocidade, qual a distância de deslocamento daquela marca de ultrassom do miocárdio. Então, aqui a gente tem a exemplificação dessa zona de kernel, né, em que a gente vê aqui também nas marcas, aqui o miocárdio, né, dando o reflexo do som, que retorna à minha sonda, e aí ele dá esse padrão mais ou menos fixo. A própria máquina faz a padronização dessa zona de kernel, determinando os pontos mais fixos e vê a distância. Aqui no caso, vocês podem perceber que este ponto em relação a este ponto aqui, no quadro seguinte, eles estão aproximados, ou seja, essa fibra miocárdica, ou esse setor, esse segmento, sofreu um encurtamento. E aí, baseado nisso, nessa distância calculada toda pela máquina, a gente obtém o valor do strain. Mas quais são os pré-requisitos para fazer essa análise pelo speckle tracking? Primeiramente, o paciente tem que estar monitorizado pelo eletrocardiograma. A gente já viu lá que a fração de ejeção fica mais fiel quando a gente está em ritmo sinusal e tem o eletrocardiograma para nos guiar. Uma outra coisa importante é como eles seguem aqueles pontos de reflexão, que não deve haver uma translação do coração dentro do tórax, o que acontece quando a gente tem um movimento respiratório. Então, quando possível, se possível, tentar fazer a aquisição dos quadros em apneia expiratória, o que, para as crianças, é quase que uma missão impossível. Eu tentei fazer isso com o Rafa tem 5 anos, ele não fez. Então, assim, uma criança de 5 anos, às vezes é difícil a gente conseguir. Imagina em idades mais tenras. Os clipes das janelas acústicas têm que ter pelo menos de 3 ou mais batimentos e sem extrasístole. O foco, a profundidade, a largura do setor do ângulo, ou seja, você tem que tentar ajustar o máximo possível a sua janela para que a gente consiga enxergar o miocárdio. E o que é muito importante, como a gente segue aquele ponto ao longo do tempo, e aí a gente vai ter a aquisição de quadros, né, como se fossem várias fotos formando um filme,
Então, a gente tem que ajustar a taxa de quadros de 40 a 80 quadros por segundo, que no caso das crianças, o recomendado é de 70 a 80% da frequência cardíaca, porque a frequência cardíaca deles é alta, então a gente tem que fazer com que essa taxa de aquisição desses pontos, né, da imagem seja alta, para que a gente não perca esse ponto ao longo do ciclo cardíaco. E quais são os componentes que a gente pode avaliar através do strain, da deformação do ventrículo esquerdo? Como a gente viu que a banda miocárdica, ela se inicia lá no tronco pulmonar, ela descende pelo ventrículo esquerdo, forma o septo, ela ascende na região endocárdica e acaba na região subepicárdica e acaba ascendendo na região endocárdica, ela tem diferentes posições, né, diferentes direções. No caso do ventrículo esquerdo. Então, a gente tem 3 componentes de deformação do ventrículo esquerdo que a gente pode analisar, que é o comprimento longitudinal, que está aqui em D, nessa imagem, que é do ápice, a movimentação do ápice para a base, que reflete a região subendocárdica. A gente tem, aqui, desculpa, na C, a gente tem o circunferencial, que é uma rotação, uma diminuição do diâmetro dessa câmara, que reflete mais a região subepicárdica, em que as fibras estão mais perpendiculares em relação ao eixo cardíaco, e nós temos o circunferencial, que é o espessamento do miocárdio radial, perdão. O radial, que é o espessamento daquela fibra. Toda vez que a gente está fazendo análise do ecocardiograma, a gente fala, esse miocárdio não está espessando, né? Então, a gente está meio que inferindo a deformação radial desse ventrículo esquerdo. E como a gente inicia de um ponto, de uma distância que é menor em relação à distância final, porque há um espessamento dessa contratilidade, que ela esvazia aquele ventrículo e o músculo fica mais espesso, então, neste caso, a deformação é lida de forma positiva, né? Porque o diâmetro final, a distância final, é maior do que a distância inicial. E aqui, mais uma vez, mostrando aquilo que eu já mencionei anteriormente sobre a direção das fibras durante a formação da banda helicoidal, que na região subendocárdica ela está longitudinal, e aí, à medida que ela vai descendo para a região, emergindo, né, para a região subepicárdica, ela vai ficando mais perpendicular em relação ao eixo do coração. Então, elas mudam gradativamente de direção. O endocárdio, elas estão paralelas, a região central, elas estão perpendiculares, e o epicárdio, elas estão oblíquas. Sobre todas aquelas modalidades de strain que a gente pode executar, o radial, o circunferencial e o longitudinal, o mais amplamente estudado, que está consolidado, que já está na parte da diretriz, tanto europeia quanto americana, que a gente consegue comprovar que tem relação e benefício para fazer a aferição desse parâmetro, é o strain longitudinal global do ventrículo esquerdo. No caso da marca Philips, que a gente utiliza aqui no nosso serviço, a análise ela faz por valores regionais, a segmentação obedece àquela, porque nós temos 17 e 18 segmentos, então ela segue 18 segmentos, que é uma padronização da máquina. Existe isso em relação às outras marcas, de ter segmentações diferentes, o que dificulta também os estudos, porque cada máquina acaba seguindo uma padronização, não há uma uniformização como há no cálculo de Take-Hose e de Simpson, que há anos já está consolidado. Então, aqui a gente tem disparidade de marca de padronização. A gente tem que tracejar a que a gente chama de região de interesse, que é o Region of Interest, que é incorporar toda aquela espessura, apesar do nosso foco em relação ao strain longitudinal global ser a nossa região endocárdica, a gente tem que tentar englobar toda aquela espessura, tentando trabalhar o máximo possível com a aquisição da nossa imagem. Uma premissa
primordial de qualquer técnica para você fazer o cálculo de strain, não importa qual, é a qualidade da aquisição da imagem. A partir do momento que você faz a aquisição das janelas, você vai fazer o rastreamento de cada segmento, que ele é, nas máquinas mais modernas, feito já de forma automática, mas que a gente pode, por observação, isso num processamento pós, né, do término do exame, se você quiser, pode fazer um pós-processamento, tentar ajustar esse rastreamento de forma manual. Ele nos possibilita isso, apesar de já serem de forma automática, e como eu brinco sempre com os residentes, ele opera milagres, porque realmente ele consegue enxergar aquilo que a gente fala, não, eu acho que ele não vai ler, e ele lê. Né? Então, mas mesmo assim, a gente pode optar por fazer ajustes manuais, e na maioria das vezes a gente ajusta um segmento ou outro ali. Podemos até aceitar para o global que seja feita até 2 segmentos sem leitura adequada, né? Que 2 segmentos não contíguos tenham uma leitura não adequada. E eles devem ser descartados do cálculo, porque ele é baseado numa média. Mas não é o ideal. O ideal é que você consiga incorporar toda aquela espessura e os segmentos de forma adequada na sua imagem. Então, para começar, né, nas máquinas mais modernas, ele faz isso de forma automática. Então, a regra é, a primeira imagem que você adquire e que ele vai fazer a leitura é o apical 3 câmaras, porque como ele faz a definição da diástole final e da sístole final, da contração do miocárdio no ciclo cardíaco. Ele consegue fazer a leitura da abertura da válvula aórtica em relação, por isso que o paciente precisa estar monitorizado pelo eletrocardiograma, ele faz de forma automática a leitura do ciclo cardíaco. Nas máquinas não, assim, um pouco mais abaixo, né, das últimas gerações, você faz isso de forma manual, em que você pega o tracejado junto com, na imagem bidimensional, vai estar o traçado do eletro abaixo, então você vai pegar o pico da onda R, que vai dar o início, e aí você vai, junto com o Doppler na via de saída do ventrículo esquerdo, você vai ver o final da sístole, que é quando acaba de fechar a válvula aórtica. E aí você faz essa marcação e você consegue também ter o valor do ciclo cardíaco, porque ele precisa fazer essa leitura durante aquele ciclo cardíaco, né, daquela zona de Kernel, de todas aquelas marcas acústicas. Então, é por isso que a gente precisa dessa marcação fiel do ciclo cardíaco. E por este motivo, que quando o paciente está arrítmico, dificulta a aquisição da deformidade. Porque aí o ritmo tem que estar regular e sem grandes variações, o que em criança é muito difícil. Porque você pega uma criança de 3 anos que não precisa de sedação, que é colaborativa, mas ela agita, fala, se movimenta, e aí, neste momento, você tem uma variação de mais de 10%, e aí você perde todo o seu trabalho. E aí você vai, como eu falei, obter as janelas 3 câmaras, 4 câmaras e 2 câmaras na janela apical. Então, aqui eu trouxe um vídeo da padronização já automática da máquina. Isso aqui não fui eu que tracejei, que essa daqui já é do EPIC. Então, ele pega do 3 câmaras, na janela apical, 3 câmaras, ele mesmo já identifica aqui o pico da onda R, e aí o final aqui da nossa sístole, aqui coincidido com o final da onda T, né, o final da sístole, tracejando aqui durante o ciclo cardíaco, e ele dá o tempo em milissegundos deste ciclo cardíaco. Então, ele vai utilizar este padrão para acompanhar nas 3 janelas o ciclo cardíaco. Aqui, então, começando, eu vou demonstrar cada janela, né, do strain longitudinal global que a gente faz. Então, aqui já é de um paciente com cardiopatia, ele tinha uma cardiopatia com dilatação das câmaras esquerdas, então a gente tracejou, fez a leitura do miocárdio ali, né, ele já tracejou de forma automática, sempre ele faz o tracejamento inicial, no caso da Philips, na diástole, aí você dá o ok para ele fazer a leitura, ele faz a leitura, você observa a leitura daqueles segmentos,
E depois dessa leitura, você pode optar por fazer o ajuste, tanto no momento da diástole, quanto no momento da sístole, para ver se está realmente encaixando todas as porções, principalmente da região subendocárdica. E aqui, uma outra forma do gráfico expressar é através da linha de tempo de pico, em que acontece, né? Então, o ideal seria em que todos os segmentos ou todas as paredes tivessem o mesmo pico, ou seja, a contratilidade ocorrer mais ou menos no mesmo tempo, com um delta T mínimo entre a base e o ápice do coração, né? Porque a gente sabe que durante a torção daquela banda helicoidal, ela se dá do ápice para a base. Então, há um pequeno delta T, mas ela deveria coincidir ali mais ou menos no mesmo pico da onda. Aqui, no modo 4 câmaras, então ele fez também de forma automática. A gente pode reparar que existe uma codificação de cores. O que isso significa? Quando a gente tem o diâmetro, a distância inicial maior, e ele realmente diminui de tamanho, a gente tem a padronização de ficar num tom mais vermelho, no caso da Philips. E aí, quando a gente não tem essa distância diminuída, ou seja, aquele ponto ficou mais ou menos estático, ele tende a ficar mais para o rosa claro, branco. E no momento em que você tem talvez uma discinesia, aquela porção não chega nem a ficar vermelha, ela acaba indo até um movimento meio paradoxal azul, né? Então, o início acaba sendo azul durante a diástole, e aí ele deveria ficar todo vermelho, ou seja, toda aquela distância de todos os segmentos diminuir em relação ao início, que aí a gente teria, de fato, uma contratilidade efetiva da câmara. E aqui, por final, um corte apical, 2 câmaras. O que é bastante difícil, que é desafiador, é em relação às miocardiopatias dilatadas, fazer com que esse coração caiba todo ali dentro da sua imagem, com qualidade, que você não perca nenhum segmento. Se vocês repararem aqui, bem no ápice, a gente perde um pouquinho, mas como o que importa é o subendocárdio aqui, então ele aceitou a leitura. Como eu falei, a máquina opera milagre mesmo, ela consegue fazer a leitura. E aí a gente tem, esse aqui já é uma imagem do EP, que eu não coloquei, acabei não colocando aqui as porcentagens. Essa aqui é de uma paciente que sofreu sobrecarga de pressão, ela tinha uma coarctação de aorta, então se vocês repararem, o endocárdio dela aqui, o músculo papilar é todo mais brilhante no pré-operatório, né? E aí ela realmente foi identificado que ela tinha um strain longitudinal global diminuído, apesar da fração de ejeção estar dentro da faixa de normalidade. Então, a fração de ejeção, às vezes, não é capaz de enxergar, de fato, a função contrátil do miocárdio. Vocês podem reparar que aqui a gente tem o diagrama, né, o gráfico, que a gente chama de Bullwise, que dá esses 18 segmentos aqui, e que ele codifica as cores também por segmento e por parede, né? A septal, a anteroseptal, a lateral, a inferior, e também por cada parte, né? Se é basal, se é medial, se é apical, né? E aí você pode reparar que algumas paredes aqui estão bem mais rosa claro. Aqui já é uma representação que é o time to peak, que é o tempo que ele leva para fazer todo este processo. E aqui é o mais clássico, que às vezes vocês vão ver nos exames que a gente acaba... que a gente não faz a aquisição de passo a passo, né? Aquilo lá foi... como eu já estava realizando o estudo, eu fiz propositadamente a aquisição de cada janela, né, no passo a passo. Mas a gente sabe que aquilo a gente pode fazer um pós-processamento, a gente faz tudo aquilo e o resultado final é só a expressão desse gráfico aqui, que é o bullseye. Então, aqui são 2 pacientes do estudo. Esse paciente aqui que eu estou com o índice é um paciente que tinha tetralogia, a gente falou que foi corrigido, então ele tinha um strain um pouco mais aquém, né? É um paciente que era cianótico crônico. Aqui já não, era um paciente com sobrecarga só volumétrica, né? Então estava dentro do padrão de normalidade.
E aqui, nessa meta-análise, nessa revisão sistemática meta-análise, a gente teve eles pegaram 2.300 crianças de 43 estudos diferentes e viram de todas as marcas, né? Porque, como eu falei que as próprias marcas, né? A Philips, a Samsung, enfim, eles seguem padrões um pouco diferentes. Eles pegaram, nessa revisão sistemática, esses 43 estudos de marcas diferentes e viram um valor médio final para a criança. Aí, o objetivo era também ver se havia diferença por faixa etária, por conta da maturação do miocárdio. E o que se obteve é que não há uma diferença expressiva do strain longitudinal global final em relação às faixas etárias das crianças, essas crianças sem cardiopatia. Então, eram estudos em crianças com coração anatomicamente normal, que não há diferença, né? Então, ficou padronizado e que é hoje considerado nos estudos subsequentes, esse estudo é de 2016, 2017, nos estudos subsequentes, desde então, tem se levado em conta como padrão de normalidade para o valor do strain longitudinal global de menos 20,2 para a criança, que é a média, mais ou menos, de todas as idades. E agora, eu vou dar início à parte do estudo mesmo, vou falar sobre o meu objetivo. Qual foi o meu objetivo? Então, o objetivo foi avaliar se o strain longitudinal global realizado no pré-operatório é capaz de prever quais pacientes terão melhores ou piores desfechos após a intervenção cirúrgica e comparar este mesmo parâmetro com os métodos tradicionais de Take-Holz e biplanar de Simpson para aferição da função contrátil sistólica do ventrículo esquerdo. Então, somente em pacientes que têm cardiopatia e que foram submetidos à correção cirúrgica. Na Casuistic Method, então, foi um estudo quantitativo, de campo, longitudinal, prospectivo e observacional. Não houve nenhuma intervenção, somente a observação dos dados ao longo do tempo daquele mesmo paciente. Então, por isso, deu uma análise quantitativa. O período de aquisição do trabalho foi do dia 1º de junho de 2021, dos dados que foram coletados, até o dia 30 de julho de 2022, que foi o período que eu peguei toda a minha amostra. O total foram de 45 pacientes. 24 eram do sexo feminino, então 21 do sexo masculino, com 53% da amostra de meninas. A idade média foi de 30 meses, eu fiz o dado em meses para facilitar os cálculos, e a mediana de 14 meses, sendo que 28 desses pacientes estavam menores de 2 anos e meio, 31 meses, ou seja, 60% da minha amostra estava numa idade tenra, o que dificulta a realização do estudo. O peso médio, mais ou menos, de 11 quilos, ali, com um desvio padrão de 8, e a mediana por volta de 8,5. Em relação à caracterização da amostra, em relação às cardiopatias, eu não fiz distinção, isso até já me foi questionado se eu iria fazer a distinção em relação às cardiopatias. Eu resolvi ver no geral, então tinha paciente com cardiopatia de sobrecarga de volume, acianogênica, sobrecarga de pressão, cianogênica, sobrecarga de pressão, acianogênica, que aí no caso são as CIVs com estenose pulmonar, comunicação interventricular com canal arterial, comunicação interatrial, tetralogia a gente falou, coarctação, teve córter atriatum, dupla lesão mitral, né, dentre outros. A presença maior foi de comunicação interventricular. Eu optei por não pegar defeito do septo atrioventricular total, porque nele fica muito difícil da gente aplicar no 4 e no 2 câmaras, né? Entrou nos meus critérios de inclusão e de exclusão da amostra. E quais foram os parâmetros obtidos dessa amostra? A fração de ejeção, que já é automaticamente realizada, né, em todos os nossos exames, que é o de Take-Holz. Em alguns casos, quando a janela é favorável, a gente faz o método de Simpson e o cálculo do strain longitudinal global pré-cirúrgico.
A aquisição das imagens foram feitas nos aparelhos todos da Philips, o Affinity 50, o CX50 e o Epic CVX, usando sondas de acordo com o peso da criança, adequado ao peso da criança. Aqui no nosso serviço, a gente segue uma padronização de sedação, quando necessário, a mãe assina um termo de consentimento, a gente faz a sedação com midazolam via oral, e na meio miligrama por quilo, e aí a gente procede à realização do exame pré-operatório. Os pacientes foram todos monitorizados com eletrocardiograma. As imagens, como eram imagens diagnósticas pré-operatórias, no caso, dos exames pré-cirúrgicos, foram feitas todas de acordo com padronização, seguindo a Sociedade Americana de Ecocardiografia, usando Doppler, Color, Doppler tecidual e a fração de ejeção. Sobre a medida do strain longitudinal global, foram feitas todas pelo mesmo examinador, que fui eu. Eu fiz os ajustes de todas as imagens, tentando seguir toda aquela padronização que eu já mencionei anteriormente. Eu fiz a marcação do ciclo cardíaco, apesar da leitura automática, eu fiz a marcação do ciclo cardíaco em todos os pacientes, para tentar ser o mais fiel possível. A aquisição no 3 câmaras, 4 câmaras e 2 câmaras no modo bidimensional. E o pós-processamento, após o término do exame, o paciente era liberado e eu fazia o pós-processamento na própria máquina, utilizando o QLab, né, que é o software que a Philips aplica. No caso do Epic, a gente tem a função que é o Auto Strain LV, que ele faz toda aquela leitura de forma automática, mas ele possibilita também o ajuste manual. Sobre a análise estatística, nós tivemos medidas qualitativas, né, como sexo, enfim, com cálculo de média, mediana, desvio padrão e quartis. Foi apresentado na dissertação em forma de tabelas, gráficos de colunas e block spot whisker. As medidas quantitativas também foram apresentadas em média, mediana e desvio padrão, com tabelas e gráficos de colunas e box plot. E teve a comparação de duas amostras pareadas pelo teste T de Student pareado e o teste de Wilcoxon. Para análise de comparação entre o strain longitudinal global, os dados coletados do prontuário pós-operatório e a fração de ejeção pré e pós-operatório, a gente utilizou o método de correlação linear de Pearson, em que a gente faz a correlação entre dois dados e ele pode ser de -1 até +1, sendo que há uma correlação quando é igual a -1 perfeitamente negativa, ou seja, quando um valor ascende, o outro está o oposto, né, descendente, e o +1 seria uma correlação perfeitamente positiva, em que, se um valor é maior para um dado, o valor correspondente daquela correlação vai ser também maior. Lembrando que correlação não é causa, né? É só tentar fazer uma hipótese se há mesmo relação entre as duas variáveis. Então, a gente fez a associação entre a fração de ejeção pelos métodos tradicionais com o strain longitudinal global e do strain com o tempo de SEC, o tempo de intubação, os dias de uso de drogas vasoativas, os dias de internação em UTI, a fração de ejeção no pós-operatório e os dias de internação, além da fração calculada no momento no ecocardiograma imediatamente antes da alta hospitalar após o evento cirúrgico. Quais foram os resultados encontrados? Então, aqui é um gráfico de block spot whisker mostrando a comparação do método de Take-Hose e o método de Simpson, e não houve uma diferença estatisticamente significante entre os dois métodos de realização do cálculo de fração de ejeção, com um P de 0,57. Ou seja, a fração de ejeção, tanto pelo método de Take-Hose como pelo método de Simpson, elas estavam semelhantes. A gente aceitou a hipótese inicial H0, né, que elas eram iguais. Em relação à correlação
de Pearson. Foi feita a correlação de Pearson, do strain longitudinal global, com o cálculo da fração de ejeção pelo método de Take-Holes, e não houve correlação entre o strain e o Take-Holes com um R, né, a correlação de menos 0,3. Então, com um P de 0,2, então, não houve correlação. Em relação à fração de ejeção, perdão, aqui eu estou entre os métodos de cálculo da fração de ejeção que houve a correlação, que era o 0,57 que eu mencionei anteriormente. E aqui os valores do strain longitudinal global, em que o máximo foi 10 e o mínimo foi 36. E aqui sim, a correlação do strain longitudinal global em relação ao método de Simpson, que no caso do Take-Holes não houve uma correlação significativa. Aqui a gente teve uma boa correlação entre o strain e o método da fração de ejeção do método de Simpson, com um R de menos 0,7, ou seja, quanto menor o valor do strain longitudinal global, maior o valor da fração de ejeção encontrada. Em relação ao tempo de intubação e os valores de strain longitudinal global, não houve, nesse caso aqui do primeiro cálculo, houve uma correlação negativa, né? E por que aconteceu? Porque a gente teve um caso de um outlier aqui, que foi um paciente que acabou desenvolvendo infecção no pós-operatório, teve várias tentativas de extubação, só que ele não tolerou, ele permaneceu entubado, e por este motivo o tempo dele foi prolongado de intubação. E o método de correlação de Pearson, ele é muito sensível aos casos outlier, né? Então, o que a gente fez? A gente tirou, neste momento da amostra, esse caso outlier, e aí sim foi visto que não houve correlação com o R de 0,1 entre o strain longitudinal e o tempo de intubação sem esse caso outlier, que ele pode fazer um fake nos nossos resultados. E aqui a tabela que eu considero o cerne do trabalho, que faz a correlação do strain longitudinal global com todas aquelas variáveis que foram coletadas do prontuário, sendo que nenhum R aqui foi expressivamente todos mais próximo de zero, ou seja, sem correlação, e nenhum P significativo. Né? Então, aqui, ó, P de 0,56 com o dias de internação, uma correlação de 0,08, então muito próximo do zero. Então, quando é próximo do zero, na correlação de Pearson, a gente não pode falar que há correlação entre as duas variáveis. Aqui, exemplificando aquela mesma tabela de alguns dados em forma de gráfico, que se houvesse uma correlação perfeitamente positiva, esses pontos todos deveriam estar exatamente em cima da curva, e aí o meu R seria de 1, não houve, ó, tá vendo? Ele está bem próximo de zero, os pontos estão difusamente espalhados pelo gráfico. O mesmo se deu aqui em relação aos dias de UTI, os pontos difusamente não seguindo um padrão de reta. E agora, por fim, após a apresentação de todos os meus resultados, eu vou explanar sobre a conclusão do meu trabalho. O strain longitudinal global pré-operatório não foi capaz de prever o desfecho após a intervenção cirúrgica e verificou-se apenas uma correlação entre o strain longitudinal global e a fração de ejeção obtida pelo método de Simpson antes da cirurgia. Chegando ao final da apresentação, essa aqui é a minha homenagem para o Dr. Moacir, que me ajudou tanto da parte estatística, que uma vez eu fiquei decepcionada com os meus resultados. Falei, poxa, doutor Moacir, mas não nenhuma correlaçãozinha para eu poder falar, né? Entre o strain e o pós-operatório, eu estou muito decepcionada. Aí ele me perguntou assim, o seu copo está meio cheio ou meio vazio? Eu falei assim, ai, doutor, está meio vazio. Ele falou assim, pois isso não vai diferir a sua realidade. Então, não adianta se meu copo está meio cheio ou meio vazio, né? Não vai alterar a minha realidade. Ele falou assim, você tem que encarar o seu estudo de que, quando você publicar, alguém vai ler e vai falar assim, eu não vou seguir os mesmos passos que a Fabiana Avona fez, porque não adianta. Ou eu vou aumentar minha amostra, eu vou tentar ver os vieses que ocorreram naquele trabalho. E então, agora, a minha resposta para o Dr. Moacir é que eu acho que eu sou grata por ter um copo
Obrigada. Então, conforme as normas da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a ata da comissão examinadora da dissertação de mestrado da candidata Fabiana Nakamura Avona, ao 31º dia do mês de março de 2023, às 9 horas, sob a presidência do professor Dr. Ulisses Alexandre Crotti, reuniu-se por videoconferência a comissão examinadora da defesa da dissertação de mestrado da aluna Fabiana Nakamura Avona, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, eixo temático Medicina Interna, visando a obtenção do título de mestre, constituída pelos seguintes membros: professores doutores Ulisses Alexandre Crotti, presidente, Lúcia Maria Vieira de Oliveira Salerno e Carlos Henrique Demarque. Iniciando os trabalhos, a presidência deu conhecimento aos membros da comissão examinadora e à candidata as normas que regem a defesa de dissertação de mestrado, e definiu-se a ordem a ser seguida pelos examinadores para a arguição. A seguir, a candidata passou a defesa de sua dissertação de mestrado intitulada Strain Longitudinal Global do Ventrículo Esquerdo em Portadores de Cardiopatias Congênitas. De acordo com as normas, inicialmente foi feita a apresentação oral do trabalho, seguindo-se a arguição. Encerrada a defesa, procedeu-se ao julgamento, cujo resultado foi o seguinte: professor Dr. Ulisses Alexandre Crotti, conceito aprovada; professora doutora Lúcia Maria Vieira de Oliveira Salerno, conceito aprovada; e professor doutor Carlos Henrique Demarque, conceito aprovada. À vista dos conceitos obtidos pela candidata e nos termos da norma geral da pós-graduação, a candidata é considerada, então, aprovada. Para constar, integram esta ata os pareceres de cada membro examinador. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que será assinada pelos membros da comissão examinadora. São José do Rio Preto, 31 de março de 2023. Assinarei eu essa ata e a doutora Lúcia e o doutor Carlos Henrique devem enviar o parecer à nossa Faculdade de Medicina São José do Rio Preto. Então, eu peço a todos agora, parabéns à candidata Fabiana, e peço a todos, então, uma salva de palmas à nossa querida Fabiana, que está aprovada. Dessa forma, a gente, então, dá por encerrada a sessão da defesa de dissertação da candidata Fabiana. Muito obrigado a todos pelo tempo e pela manhã. Fiquem todos com Deus. Um beijo grande no coração. Beijo, obrigado. Lúcia. Beijo, Carlos. Bom dia. Parabéns, parabéns, Fabi. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Bom dia e parabéns. Saudades. Beijo. Parabéns, Obrigado, Ulisses. pessoal. Parabéns a todos aí.